Sócrates foi um dos principais filósofos da história e é conhecido como o pai da filosofia. Mesmo que não tenha sido o primeiro, ele com certeza foi um dos principais pensadores da história. Apesar de ser muito estudado, ele não deixou nenhum registro escrito. E todas as informações que vêm sobre ele veio por meio de escritos e registros deixados por outros filósofos, como Platão, por exemplo, já que ele foi um dos seus principais discípulos. E para Sócrates, a sua principal motivação era a busca pela verdade por meio da dialética, e estava no cerne da sua busca pelo conhecimento as questões humanas, como o belo, a amizade e a virtude. E para Sócrates, a função do filósofo se assemelhava à função de uma parteira, já que para ele, o filósofo deveria apenas guiar o pensamento de uma pessoa para que ela conseguisse alcançar o conhecimento e a sabedoria que já havia lá, o filósofo apenas teria guiado. E daí vem o principal método de Sócrates, que é conhecido como a maêutica, que significa parteira. Os questionamentos de Sócrates para os homens era uma forma dele testar a mensagem recebida por ele pelo oráculo de Delfos, que dizia que ele era o homem mais sábio, porém ele se considerava um ignorante. E com isso, ele descobriu que os outros homens também eram ignorantes, e que ele só era o mais sábio pois ele tinha consciência da sua ignorância. E daí vem a famosa frase, só sei que nada sei. E Sócrates constantemente questionava e expunha a fragilidade intelectual do povo de Atenas, e assim incentivava o povo a pensar por si só e a questionar. E com isso pode-se perceber uma grande diferença entre os pensamentos e a filosofia de Sócrates e dos sofistas, que estavam diretamente relacionados com a democracia e com a política. E os sofistas tinham dois principais métodos, o relativismo, que tinha como principal pensamento de que não existia uma verdade, apenas opiniões, e a retórica, que era o método de convencimento de massa. E com isso, os sofistas arrumaram um julgamento para Sócrates, com o argumento de que ele estava corrompendo a juventude ateniense. E apesar de muitas tentativas de Sócrates de converter esse pensamento, ele foi condenado à morte, e houve penas mais leves para ele, mas Sócrates acreditava que aceitar essas penas mais leves seria aceitar de que ele realmente estava corrompendo a juventude, e isso ele se recusava. Portanto, ele foi condenado à morte e sua vida teria chegado a um fim. Ao contrário do conceito muito utilizado no cotidiano, mito não necessariamente vai significar o oposto de verdade. O mito foi a primeira leitura de mundo anterior mesmo à filosofia, representando uma narrativa ou um discurso simbólico que baseia-se não na racionalidade, mas sim na crença, recorrendo à imaginação, ou seja, atualmente uma espécie de lenda. Platão foi um aprendiz de Sócrates. Ele viveu em Atenas e criou a primeira academia de lá, conhecida também como Academia Platônica. Ele foi o mestre de Aristóteles, e uma curiosidade interessante é que o verdadeiro nome de Platão era Arístocles, e que ele ficou conhecido como Platão durante a sua juventude, por causa do seu físico. Porque Platão vem de plâncton, que significa escápulas largas ou costas largas. Como grande pensador, ele propôs uma conhecida teoria, chamada Teoria das Ideias, que consiste na ideia de que todas as coisas que aprendemos através dos sentidos são cópias de ideias perfeitas e imutáveis que existem em outro plano de existência. Esse outro plano de existência é o que conhecemos por mundo das ideias, onde estariam os ideais perfeitos, a idealização da perfeição, um mundo superior, apenas acessível ao nosso intelecto, e não aos nossos sentidos. Já o mundo que habitamos seria a cópia imperfeita do mundo das ideias, um mundo acessível aos sentidos, chamado de mundo sensível. Todos já estivemos no mundo inteligível, mas esquecemos quando viemos para o mundo inteligível. Só podemos lembrar do mundo das ideias, reminiscência, através da busca pela verdade. A teoria da reminiscência deriva da teoria das ideias, então ela diz que o ser humano é dividido em dois, o corpo físico, mortal, e a mente, imortal, que é quando o corpo morre e a mente continua viva, acumulando conhecimento. Ou seja, aquilo que você sabe é só uma busca de algo que você já sabia, e o processo de aprender é o processo de lembrar. Essa teoria se baseia principalmente com a maêutica de Sócrates. Uma das estratégias utilizadas para essa busca da verdade era a utilização de perguntas que fazem as pessoas lembrar do mundo inteligível, assim conhecendo de fato o assunto. Daí o nome da teoria da reminiscência, pois não se trata, segundo Sócrates e Platão, de aquisição de conhecimento novo, e sim de recordação do conhecimento inato e até mesmo pré-inato.
Para exemplificar e explicar a sua forma de pensamento, Platão criou um mito, conhecido como o mito da caverna. A primeira parte da narrativa retrata um cenário onde existem pessoas que são aprisionadas dentro de uma caverna, desde o nascer, e a única visão que elas têm do mundo é uma parede da caverna, onde são retratadas sombras, e os sons que elas escutam são feitos pelas pessoas que estão fora da caverna, só que elas não sabem disso. Então a única realidade que elas conhecem é aquela, que é a parede da caverna, as sombras e os sons que são reproduzidos nela. Em algum momento, um dos prisioneiros sai da caverna e é liberto. Ao sair da caverna, ele se depara com um mundo totalmente diferente do que ele conhecia, uma realidade completamente nova. Quando o prisioneiro que saiu, que foi liberto, se acostuma com a claridade do novo mundo, ele é capaz de observar a beleza e descobrir as novas coisas que esse novo mundo tem a oferecer. Na segunda parte do mito, essa pessoa que agora conhece o mundo real, que ela saiu da caverna, ela tem o dever de ir até a caverna e contar para as pessoas que ainda estão prisioneiras, libertar também, a nova realidade. Mas, como nem tudo são flores, essa pessoa, ela chega na caverna, só que os outros, eles se revoltam com tamanho absurdo de existir uma realidade tão diferente da que eles conhecem. E assim, a pessoa que foi liberta, inicialmente, ela morre. Sendo assim uma analogia também com Sócrates, já que Sócrates morreu, foi condenado à morte por estar corrompendo a juventude da época. No mito, a caverna representa o mundo sensível, que é o mundo físico e das aparências, das coisas que a gente pode sentir e das coisas que a gente pode ver. Agora, o mundo após sair da caverna seria o mundo inteligível, que é o mundo das ideias para Platão, que nele existem objetos matemáticos e também as verdadeiras formas de abstração e reflexão.